digno de honras, digno de glória, digno de louvor, digno de adoração. Oh, como é bom andar com Cristo, como é bom servir a Cristo, como é bom viver para Cristo. Aleluia, aleluia. Shabbat Shalom a todos, no nome do Senhor Jesus. Santo e tremendo és tu, Senhor. Glória e majestade estão diante de ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Estamos aqui no nome de Jesus para agradecermos a Ele por sua bondade e graça, por seu amor. Hoje é sexta-feira, início do Shabat, do dia de descanso abençoado. E nós louvamos a Deus por toda a bondade dele ministrada a nós. Shabat Shalom, Ritinha. Shabat Shalom, irmã Elizabeth. Glórias ao nome do Senhor. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que adestra as minhas mãos para o combate e os meus dedos para a guerra, de sorte que os meus braços envergam arcos de bronze. Shalom, shalom, né? Glória a Deus, estamos na 13ª live de resgate do dia de ação de graças na nação brasileira. Estamos profetizando que esta nação será uma nação agradecida, uma nação que volta para agradecer, uma nação que reconhece o quanto Deus é bom, uma nação que se submete ao senhorio do nosso Deus e declara a sua bondade e a sua misericórdia. Deus é bom. Então, queridos, nós temos muito que agradecer, não é verdade? E a palavra de Deus declara lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que devemos em tudo dar graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Escute bem, por tudo dai graças. Será que esse tudo é tudo mesmo? Será que nós temos motivos para oferecer pleitos de gratidão ao nosso Deus por tudo quanto Ele faz? Será que podemos agradecer quando tudo não vai bem, segundo o nosso conceito? Será que podemos cantar louvores a Ele quando a morte bate a nossa casa? Será que podemos tributar louvores ao nosso Deus diante de circunstâncias adversas? Será que podemos louvá-lo? A palavra de Deus mostra um personagem muito interessante. É Jó. A Bíblia traz Jó como um referencial. E ele é um patriarca do Antigo Testamento. E ele é contemporâneo do nosso pai na fé, Abraão. E a história de Jó foi contada pelo profeta Moisés, né? E a gente fica impressionado de ver que Jó, apesar de ser imperfeito, né? Mas ele tinha um dividendo diante do Senhor tremendo, né?
o conceito que Deus tinha de Jó era absoluto, era verdadeiro, era real. Esse conceito não foi dado pelos homens. Esses conceitos, ou esse conceito que a Bíblia traz a respeito de Jó, foi Deus quem deu. E Deus declara na sua palavra: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Olha, escute bem, né? Ele era íntegro, tá? Havia integridade. Quando falamos de integridade, falamos daquilo que a pessoa é no oculto, longe dos holofotes, longe dos olhares dos homens. Aquilo que a pessoa é no secreto, né? Ela vai provar a sua integridade. E quem é íntegro no secreto é íntegro no público. Então Deus estava dizendo que Jó era íntegro. Foi Deus quem disse. Deus também afirmou que Jó era reto. Havia retidão no coração de Jó. Havia retidão nas suas atitudes. Havia retidão nas suas palavras. Havia retidão na sua maneira de julgar, de tratar os seus empregados, de tratar a sua esposa, de tratar os seus filhos, de tratar os seus amigos. Ele era reto. E Jó era temente a Deus. Jó tinha aprendido o degrau da sabedoria. E o degrau da sabedoria, o primeiro é temer ao Senhor. Então, Jó temia a Deus. E além de temer, ele se desviava do mal. Jó não dava uma ajudinha a Satanás. Ele não se colocava no precipício. Ele não concorria para que o mal lhe alcançasse. Mas ele fugia da prática do mal, ele se desviava. O que ele pudesse fazer, ele fazia para se desviar do mal. Então pense bem nesses conceitos maravilhosos que o nosso Deus trouxe do patriarca Jó. Que Deus diga isso de mim, que Deus diga isso de você. Conceito poderoso. O diagnóstico que Deus tinha de Jó era tremendo, tá? Não era um mero pensamento, mas era um diagnóstico. Deus observou a vida de Jó e ele trouxe esse diagnóstico da vida de Jó. E a Bíblia diz que nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Era uma família grande, uma família próspera. Além dele ter muitos filhos, ele possuía muitas riquezas materiais. Havia união na sua casa, porque seus filhos, eles tinham o costume de frequentar a casa uns dos outros, de fazerem as festas juntos, churrascos juntos, aniversários juntos. Então era uma família festeira, era uma família unida. Mas uma coisa que Deus destaca é que Jó era um homem de intercessão, era um homem de oração, era um homem que vigiava a favor da sua família, a favor da sua casa, dos seus filhos. A Bíblia declara
que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, pensem bem, né? Quantos dias de banquetes? Vamos imaginar a festa X, tantos dias. Festa Y, tantos dias. Aniversário do irmão mais velho, tantos dias. Então, eram dias e dias de festa. E diz a Bíblia que quando concluía esses turnos de festas, de banquetes, Jó chamava seus filhos. Jó chamava seus filhos para quê? Para questionar, para exortar, para perguntar se eles tinham excedido nessas festas, se eles tinham agradado a Deus ou se não tinham agradado a Deus. Então, Jó, como era um intercessor da sua casa, um sacerdote da sua casa, ele se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos os seus filhos. 10 holocaustos, 10 sacrifícios. Ele não orava por atacado. Ele orava um por um, um por um, um por um, um por um. E ele sacrificava a favor de cada um de seus filhos. E sacrificava de madrugada. Então, você vai entender o porquê Jó foi capaz de louvar em circunstâncias adversas. Você vai compreender por que Jó foi capaz de pleitear uma gratidão a Deus no tempo da adversidade. Porque ele foi capaz de agradecer. Porque ele alimentava a sua alma, a sua vida espiritual constantemente. Ele era um homem de oração. Ele era um homem que gostava da presença de Deus. Ele era um homem que gostava de oferecer pleitos de louvor a Deus. E ele, no dia da angústia, no dia da adversidade, ele também pôde cultuar, celebrar, adorar, louvar, agradecer ao Senhor. Então, meus queridos, este ano não concluiu, não foi concluído ainda, mas nós podemos olhar para trás e nós não podemos ficar somente nas situações adversas que vivemos. Não podemos registrar somente aquilo que de ruim aconteceu. Nós temos que perceber que o nosso Deus esteve conosco todos os dias, todas as manhãs, em todas as circunstâncias. Ele esteve conosco. A sua misericórdia esteve conosco a cada manhã. A sua graça nos supriu, nos sustentou. Podemos afirmar como Paulo, quando Deus falou com ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, esta graça nos bastou, esta graça nos susteve, esta graça nos alimentou, esta graça nos deu graça para que permanecêssemos de pé, mesmo diante dos dias de adversidades que vivemos. Então eu quero proclamar nesta noite de Shabat um novo tempo na sua vida. Declarar que a gratidão atrai as bênçãos do Senhor. Quando somos agradecidos,
somos fortalecidos, somos agraciados com a porção dobrada. Quando somos agradecidos, protegemos as nossas costas, porque nós estamos cobertos com toda a armadura de Deus. Mas não a peça que cobre as nossas costas, mas com certeza, se houver gratidão, se houver ação de graças na nossa vida, constantemente, nós teremos proteção também para as nossas costas. A gratidão traz proteção. A gratidão traz livramento. A gratidão. Eu vou trazer aqui uma situação bíblica nos dias de Davi. Quando Davi trouxe a arca do Senhor para Jerusalém. Eu acredito que foi um dos dias mais felizes para a nação de Israel e para o rei Davi. Porque a arca representava a presença de Deus. E o que Davi mais queria era a presença de Deus na terra de Deus, Jerusalém. Veja que o rei Saul, ele governou por 40 anos. Saul morou em tendas, mas Saul nunca se preocupou em trazer a arca de Deus para o local onde ele residia, onde o rei estava. Ele nunca se preocupou em trazer a arca do Senhor para a tribo de Benjamim, que era a sua tribo. 40 anos governando. 40 anos governando. E ele nunca se preocupou em trazer a presença de Deus para o seu reinado, para a sua tribo, para a nação de Israel. O que acontece? Quando Davi é consagrado rei na nação de Israel, quando todas as tribos se reúnem para aclamá-lo rei, esse desejo se fez presente no coração de Davi. Ele queria sim trazer a arca do Senhor. E ele faz a primeira tentativa, falha na primeira tentativa. E falha por quê? Porque ele não se deteve em ler a palavra de Deus para saber como a arca era conduzida. Ele não se preocupou em chamar os sacerdotes e perguntar qual a maneira certa. Não, ele queria e se precipitou em trazer na hora dele, no momento dele, da maneira dele. Então lembre-se que a arca não é trazida da nossa maneira. A arca é trazida da maneira de Deus. E a arca é trazida no tempo de Deus. É no tempo do Senhor que a arca é trazida. Então, escutem bem. Ele, na segunda tentativa, ele trouxe de maneira correta. E ele estava muito feliz, muito grato, muito alegre. Ele celebrou, ele pulou, ele dançou. E ele dançou de forma magnífica. Ele dançou com tudo que ele tinha, com tudo que ele era. Porque ele estava regozijado, satisfeito, pleno. Ele estava de fato celebrando ao Deus Yahvé que estava entrando na cidade de Jerusalém. Tá? Ele fez um cortejo para Deus entrar na cidade, porque a presença de Deus haveria de ser estabelecida na cidade de Jerusalém, onde estava o governo de Israel. E o que acontece? A Bíblia diz que Davi abençoou todas as famílias foram abençoadas pelo rei Davi. Ele entregou porções de bênçãos
cada família. Que coisa linda! Porque quando a arca entra, a bênção de Deus se faz presente. Mas quando ele chega na sua casa para abençoar, ele estava agradecido. E ele queria estender a porção na sua casa. Porque com certeza a porção que Davi liberou sobre todo Israel foi assim tremenda. Mas a porção que haveria de ser liberada na sua casa era uma porção dobrada. E quando ele chega na sua casa, o que acontece? A sua esposa Abigail o destrata. E além de o destratar, ela critica de uma forma perversa o culto que Davi prestou a Deus. E Davi não pôde ministrar a bênção daquele momento, a bênção da entrada da arca na cidade de Jerusalém. Ele não pôde ministrar na sua casa. Ele foi impedido de liberar essa bênção. E onde a bênção não se faz presente, a maldição se faz presente. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Mical se tornou estéril a partir daquele momento. A bênção da maternidade lhe foi retida, porque ela não foi capaz de celebrar o Senhor, de agradecer ao Senhor, de se abrir para receber a bênção que veio de Deus ministrada através do rei Davi, que era seu esposo. Então, meus irmãos, a bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores. Nós temos que aprender a agradecer. Nós temos que ser agradecidos. Então, que você possa agradecer a Deus. Se você rega a sua vida na presença de Deus, em circunstâncias adversas, você vai agradecer. Agradecer. Você vai, no seu coração, pleitear, liberar um pleito de louvor ao nosso Deus, ainda que haja lágrimas em seus olhos, para celebrar ao Senhor. Aleluia. Depois você emenda. Aleluia. Né? Saiu um pouquinho, mas espero que esteja tudo bem. Então nós temos que ser agradecidos. E eu gostaria que você pensasse nisso. O patriarca Jó agradeceu ao Senhor. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E eu quero proclamar o Salmo 147, um salmo de louvor ao nosso Deus, porque estamos aqui no lugar da nação brasileira, nos identificando como brasileiros, dizendo a Deus que a nação brasileira é uma nação agradecida. Aleluia. Diz a Bíblia, louvai, Salmo 147, você pode ler aí na sua casa, nesta noite de Shabat. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as
todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso o seu entendimento. Não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do carvalho, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, Jerusalém, ao Senhor. Louva, Sião, ao teu Deus. Pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Dá neve como lã e espalha geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó e as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Então nós temos aqui um salmo de louvor, de gratidão ao nosso Deus por todos os benefícios que ele fez à nação de Israel. Ele não só abençoou o rei, mas ele abençoou os humildes. Ele abençoou a terra, ele abençoou os animais, ele protegeu a nação dos inimigos, ele fortaleceu os ferrolhos de ferro. O Senhor, de fato, faz proezas. Então, meus amados, nós temos que agradecer. Vamos orar e vamos agradecer por todas as bênçãos que Ele tem feito nas nossas vidas. Pai bondoso, louvado seja o Teu nome. Nós somos Teus filhos, Teus amados. Estamos aqui porque recebemos um chamado do Senhor para estar aqui nesses dias em sinal profético, resgatando o dia de ação de graças na nossa nação Brasil. Nós te bendizemos porque o Senhor tem cuidado da pátria brasileira. O Senhor tem abençoado o solo da nossa nação. O Senhor tem abençoado a indústria da nossa nação. O Senhor tem abençoado a agricultura, a pecuária. O Senhor tem abençoado a apicultura. O Senhor tem, ó Deus, abençoado os mares da nossa pátria. O Senhor tem abençoado as famílias. O Senhor tem abençoado as autoridades. O Senhor tem abençoado as crianças. Quantos nasceram e ainda irão nascer neste ano? Nós te damos graças. Nós te damos louvores. Quantas pessoas têm sido guardadas de uma forma sobrenatural. Senhor, esta praga veio sem compaixão, ela veio para assolar, mas o Senhor tem estendido a sua mão de bondade, de misericórdia sobre a pátria brasileira. E o Senhor tem, ó Deus, sarado vidas neste país. O número de sarados
é muito, muito maior. E nós te damos graças. Nós te damos graças porque tu tens feito chover a chuva para molhar a terra. Nós te damos graças, Senhor, pelas autoridades que o Senhor tem levantado nessa nação. Nós te rendemos louvores pela tua igreja, a igreja que tem se levantado em alto e bom som e pregado o evangelho vivo de Jesus Cristo. Nós te louvamos pelos milhares de intercessores que o Senhor tem levantado nessa pátria. Nós te bendizemos, ó Senhor, pela mediação de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Redentor. Nós te louvamos pela intercessão permanente de Jesus aí no trono da tua graça e te louvamos pela intercessão permanente do Espírito Santo aqui na terra. Nós te damos graças pela tua palavra. Nós te damos graças pela assistência dos teus anjos. Nós te damos graças pela família. Nós te damos graças pelo teto que nos cobre. Nós te damos graças pela provisão que chega à nossa mesa. Nós te damos graças, ó Senhor, porque manhã após manhã a tua bondade nos assiste, o teu amor nos embriaga, e nós somos gratos pela nação brasileira, nós somos gratos pelo estado em que moramos, nós somos gratos pela cidade que nos recebe, nós somos gratos pela vizinhança, nós somos gratos, ó Deus, pelos familiares, nós somos gratos pelos irmãos da fé, nós somos gratos pela nossa liderança, nós somos gratos, ó Deus, pelas bênçãos que não sabemos contar, a bênção do perdão, da salvação, da misericórdia, da bondade, da benevolência, a bênção do fruto do Espírito, a bênção dos dons espirituais. Nós somos gratos porque o Senhor tem dado ordem aos teus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Os nossos pés não têm tropeçado em pedras. Nós te damos graças. Nós somos gratos ao Senhor pela mensagem que é pregada neste país, por aqueles homens e mulheres de Deus ungidos que proclamam a tua palavra com autoridade, com verdade, com simplicidade, com revelação. Nós te bendizemos, ó Senhor. A nossa gratidão a ti, a nossa gratidão pela nossa nação, a nossa gratidão pelo presidente da República, a nossa gratidão pelos seus ministros, ó Deus, a nossa gratidão pelos justos dessa nação, pelos homens íntegros que o Senhor tem levantado nessa pátria, a nossa gratidão, Senhor, por aqueles que trabalham incansavelmente para o bem desta nação. Graças te damos pelos médicos que têm estado na linha de frente, Senhor, correndo risco de vida, mas estão se doando para ver pessoas curadas. Oh, Jesus, nós te damos graças pelos enfermeiros, nós te damos graças, Senhor, por toda a área da saúde neste país. Te bendizemos, ó Senhor, porque temos uma saúde gratuita nesta nação, onde o pobre pode ser assistido. Eu não falei que é uma saúde perfeita, mas, ó Deus, pessoas têm sido socorridas nas UPAs, nos prontos-socorros, nos hospitais. Senhor, quantos e quantos têm sido abençoados, Senhor. Glórias ao teu nome. Bendito seja o Senhor. Dá-nos um coração agradecido, meu Deus. Que o Brasil seja uma nação agradecida. Nós te agradecemos pelas polícias federal, estadual, a polícia militar. Nós te agradecemos pela polícia civil. Nós te agradecemos, ó Senhor, pela polícia municipal.
Nós te louvamos pela segurança no nosso país. Nós te bendizemos e te agradecemos pelas Forças Armadas. Nós te louvamos pelos governadores de estados, prefeitos de cidades. Nós te louvamos pelas pessoas que exercem autoridade na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação. Senhor, a nossa gratidão. Nós te damos graças, porque o Senhor não trata o Brasil segundo os seus pecados. O Senhor não trata, mas o Senhor trata o Brasil segundo a multidão das tuas misericórdias. E nós queremos nos curvar diante de ti, nesta noite de Shabat, e te agradecer, Senhor. E te agradecer. Graças te damos. Graças te damos pelo teu amor. Graças te damos pela tua paz. Graças te damos pelo teu consolo. Graças te damos pela tua presença. Graças te damos por intercessores que são levantados pelo Senhor para orar por nós, para orar pela igreja, pelas autoridades, pelos pastores. Graças te damos, ó Senhor. Graças te damos. A nossa gratidão a ti, Senhor, porque vivemos num país que tem paz política. Graças te damos. E nós temos a plena certeza de fé que o Senhor vai conduzir esta nação ao teu trilho. O Senhor vai conduzir esta nação ao teu trilho. O Senhor vai, porque o Senhor é Deus. Os teus propósitos vão ser estabelecidos nesta pátria. Nós te louvamos por esses amados guerreiros de oração que têm estado nesta live diariamente. Tem compartilhado da tua mensagem a outras pessoas. Que a tua presença domine os seus corações. Que a tua alegria permeie o interior de cada um. Que eles sejam guardados, sustentados, alicerçados, supridos de todo bem. Que as suas casas sejam, ó Deus, visitadas pelo teu Espírito. A despensa, Senhor, e seja suprida da tua bondade, meu Pai. Em nome de Jesus, cada um desses amados irmãos, cumpra em suas vidas a tua vontade, cumpra neles o teu querer, Senhor. Guarda-os no teu nome. Oh, sacia-os com longevidade de vida, capacita cada um deles com os dons do teu Espírito Santo, que eles cresçam no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eles sejam, ó Deus, untados da tua unção para entrar no novo ano, querendo mais do Senhor, dependentes mais do Senhor. Pai, nós te damos graças pelo privilégio que temos de ministrar a tua palavra, ó Deus, nas redes sociais, porque a nossa voz, a nossa imagem chega em lugares que nós jamais chegaremos pessoalmente. Nós não temos dimensão onde esta palavra vai chegar, mas nós te agradecemos e queremos ser fiéis ao Senhor em tudo, em tudo, em tudo. Queremos ver o teu nome glorificado, sempre, sempre. Pai, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso amor, recebe o nosso louvor nesta noite de Shabat. O Brasil te agradece, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, que bênção. Hoje nós vamos falar do presidente José Sarney. José Sarney. E o nome do ex-presidente José Sarney é José Ribamar Ferreira de Araújo Costa. Tem nada a ver com Sarney, né? Mas é porque ele, como o pai dele era conhecidíssimo no Maranhão, né? E devia ser uma pessoa política, então ele ficou conhecido com o nome do pai dele, né? José Sarney.
E aí ele usou este nome na política e permaneceu. Mas o nome dele é José Ribamar Ferreira de Araújo Costa. É maranhense da cidade de Pinheiro, nascido em 14 de junho de 1930. Para fins eleitorais, utiliza-se do nome José Sarney, como ficou conhecido no Maranhão em menção ao pai dele, chamado Sarney. Após bacharelar-se em Direito em 1953, José Sarney candidatou-se a suplente de deputado federal, assumindo o cargo entre 1956 e 1957. Presidiu no Maranhão o partido antigetulista, a União Democrática Nacional, a UDN, entre os anos de 1958 e 1965. Com a extinção dos partidos durante a ditadura militar imposta pelo ato institucional número 2, José Sarney ingressou no partido que defendia as pautas militares, Aliança Renovadora Nacional, a antiga Arena. Durante o regime militar, foi governador do estado do Maranhão em 1966 a 1970 e senador de 1971 a 1979. Após o fim do bipartidarismo, fundou o Partido Democrático Social, PDS. O governo de José Sarney teve início em 15 de março de 1985 e encerrou-se em 15 de março de 1990. Durante o governo de José Sarney, foi criada uma nova Constituição, em substituição à carta adotada pelo regime militar em 1967. Desse modo, se formou uma Assembleia Constituinte em fevereiro de 1987. E a Constituição estava concluída em 1988, prevendo eleições diretas para presidente, governadores e prefeitos, a independência dos três poderes, implementando o regime presidencialista, restringindo a atuação das Forças Armadas e garantindo o direito à greve, dentre outros direitos. Tá? Então, em 1988, o ministro da Economia, Luiz Carlos Bresser, promoveu outro plano para conter a inflação. No entanto, o índice inflacionário anual aumentou ainda mais para 100%, para 1000%. Eu lembro disso, né? Eu lembro disso. Mas vocês sabiam que nós somos, como família, grandemente abençoados? Na época do José Sarney, tá? Lembra? Houve o Plano Verão, que também não conteve a inflação anual, que chegou a mais de 1.764%. A crise financeira do país era também decorrente de uma crise econômica global que atingia sobremaneira os países da América Latina. Essa crise provocou a redução dos investimentos públicos e privados no país devido a altos juros e diminuição do consumo. Tá? Vocês lembram que na época de Sarney os preços ficaram congelados um ano? Tá lembrado? E havia até os fiscais de Sarney, né? O povo vigiava para que os preços não fossem mudados.
E naquele ano, a nossa casa aqui em Aracaju, devido a muitas chuvas, né? Ela caiu. Caiu. Eu lembro que eu vi do Betel de férias e foi um susto muito grande. Eu vi somente uma parte lá de trás da cozinha, todo mundo. E a casa no chão, né? E justamente pelo fato de haver congelamento de preço durante aquele ano, a gente pôde, né, graças a Deus, fazer um orçamentozinho e comprar tijolos, comprar cimento e reconstruir a casa. Graças ao Senhor. Então, tem coisas que a gente não entende muito, mas temos a certeza que Deus está no trono, de lá não se ausenta e tem o controle de todas as situações. Não são os homens que controlam, é o nosso Deus que tem o controle de toda a situação. Portanto, nós temos que agradecer ao nosso Deus. Foi um período de fato de muito sofrimento para a nação brasileira, mas podemos dizer, como o profeta Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu tenho certeza que os pobres, na época de Sarney, aquelas pessoas que não tinham condições de construir as suas casas, construíram, porque os preços ficaram congelados o ano inteiro. Então, foi desta maneira que muita gente pôde ter a sua casinha reconstruída, a sua geladeirazinha, o seu fogão, o seu guarda-roupa. Então, Deus sabe como abençoar o pobre, Deus sabe como abençoar o órfão, Deus sabe como abençoar a viúva, Deus conhece o Brasil, Deus conhece o povo pobre desta nação. Deus conhece o clamor do necessitado. Deus sabe o que fazer, como fazer, na hora que fazer para que a bondade dele chegue na casa da viúva, chegue na casa do órfão, chegue na casa do pobre, do necessitado, chegue na casa daquele que está orando, clamando a misericórdia do Senhor. É assim que Deus faz. Então Deus fez, e Deus fez, e fez, e fez, e fez, e continuará fazendo. Porque Deus usa quem Ele quiser usar para nos abençoar. Amém? Então, para os analistas, claro que cada um vai, na economia, vai dar suas análises, os políticos, os críticos, mas eu digo a vocês uma coisa, que Deus, no período que Sarney esteve no poder, Deus abençoa muitos pobres por causa dos preços congelados. Amém? Então, vamos agradecer a Deus, vamos pedir que José Sarney ainda está vivo, né? Ainda está vivo, aquele ali é uma biblioteca de conhecimento, né? Parece um Daniel, um Daniel não de oração, né? Não um Daniel de oração, mas ele esteve em quase todos os governos, não é verdade? Ele esteve presente em muitos governos, esteve presente no governo de Temer, no governo de Collor, meu Deus, de Fernando Henrique Cardoso, de Lula. Olha, esse Sarney, ele é uma biblioteca ambulante, sabe de muitas coisas. Quem dera que ele fizesse um livro contando verdadeiramente essas histórias lá do Congresso, lá da presidência, né? Deixasse um legado assim muito bom para nós. Mas ele está vivo. Vamos pedir a Deus que o Evangelho alcance aquela família, né? Alcance o Maranhão, alcance os Sarneys, em nome de Jesus, porque só o Evangelho para transformar aquela família verdadeiramente. Então vamos orar, vamos agradecer. Deus é bom, Deus ama o Brasil e Deus quer de fato que nós sejamos agradecidos. Agora veja aqui, ó, outras medidas de destaque do governo Sarney foram a criação do Ministério da Cultura,
a retomada das relações diplomáticas com Cuba e o ingresso no Mercosul. O governo Sarney terminou em março de 90 e foi sucedido por Fernando Collor de Mello. Então veja como é bom, né? Vamos agradecer? Vamos, Pablo, vamos lá agradecer. Você é da nova geração e você vai agradecer porque nós estamos levantando um ato profético nessa nação, que nós teremos jovens agradecidos, a nova geração agradecida, a nova geração grata por aquilo que herdamos das gerações antigas, aquilo que herdamos de bom, né? Dos que já passaram pela nossa nação. Vamos orar, vamos bendizer o nome do Senhor. Não, eu quero que você vá entrando, para não ficar essa falha enjoada. Tá bom. Shabbat Shalom, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Chegamos a mais um término de semana e até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou em todas as coisas. Vamos orar quantas coisas o Senhor tem feito por nós, quantas coisas o Senhor realizou naqueles dias de José Sarney. Como que é? O ângulo? Não, assim vai ficar torto. Pera aí, minha gente. Tá bom? Quantas coisas o Senhor realizou naqueles dias e tem realizado ainda nos nossos dias. Amém. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. José Sarney foi o primeiro presidente após o governo militar, não é isso? O primeiro presidente após o tempo, o período onde... Deus abençoe, o pessoal está mandando mensagem aqui. Após o período onde o exército esteve à frente da nossa nação, a junta militar esteve à frente da nossa nação. Então nós vamos orar e agradecer, porque o Senhor nos trouxe até onde chegamos. Um tempo de bonança, e o Senhor tem muito a fazer ainda na nossa nação. Mas nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos nesta noite, exaltamos o teu nome, Senhor. Proclamamos que a tua palavra é verdadeira e ela é fiel. Nós podemos ver isso ao olharmos para a nossa nação e percebermos que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai. Obrigado porque naqueles dias o Senhor operou milagres que não foram vistos por muitos homens. Milagres que não foram contados por muitos. Quantos, Senhor, deixaram de agradecer naqueles dias? Quantos não avistaram com os olhos da fé aquilo que o Senhor estava operando naqueles dias? Mas nós te agradecemos. O Senhor fez tantas coisas naqueles dias, tantas bênçãos que nós podemos contar daqueles anos. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Porque de 1985 a 1990, o Senhor governou a nação através de José Sarney. Pois não são homens que são soberanos sobre a nação, mas o Senhor, que é o único Deus. Nós te exaltamos nesta noite. Engrandecemos ao Senhor em tudo damos graça. Nós trazemos a nossa memória 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a tua vontade, Pai, em Cristo Jesus. Por isso nós te desejamos, Senhor, mais do que nunca. Nós te desejamos que nesses dias a nossa nação aprenda a contar com gratidão os feitos que o Senhor tem realizado na nossa nação. Que nesses dias a nossa nação aprenda a trazer à memória aquilo que o Senhor fez nos dias passados. Que neste tempo a nossa nação aprenda a respeito daquilo que o Senhor, com tua potente mão, se manifestou naqueles dias e que hoje temos obtido resultados gloriosos daquilo que o Senhor trouxe à nossa nação naqueles dias, aquilo que o Senhor manteve naqueles dias. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor não permitiu que nada entrasse que não tinha que entrar, que nada saísse do que não tinha que sair. O Senhor
cuidou da nossa nação em todo o tempo. Nós te pedimos, perdoa-nos, porque em um certo momento da história tomamos decisões erradas e com doses homeopáticas a malignidade foi entrando na nossa nação. Foram muitos anos, Senhor, muitos anos debaixo de uma malignidade, muitos anos debaixo de uma cegueira, a própria igreja. Como igreja, como nação, nós te pedimos, perdoa-nos. Perdoa-nos por não termos visto aquilo que o Senhor queria nos mostrar. Nós nos arrependemos e te agradecemos por aquilo que o Senhor operou naqueles dias. Levanta uma geração que seja grata. Levanta um povo que seja grato. Levanta em nome de Jesus um povo grato ao Senhor pelo que o Senhor operou naqueles dias. Nós abençoamos os nossos irmãos neste dia, que debaixo dessa palavra, debaixo desse entendimento, nós possamos viver. Que o Senhor possa, Pai, abençoar os nossos irmãos. Nós abençoamos a vida de cada um que tem entrado, que tem participado conosco. Abençoamos a vida da nossa irmã Irani. Nós abençoamos a vida da Leda. Nós abençoamos a Emanuele. Abençoamos Elizabeth Riga, nossa irmã Eli Costa. Nós abençoamos a Rita Moraes, a sua casa, em nome de Jesus. Abençoamos, Pai, a Lúcia Silva, Jaime Fernandes. Abençoamos, em nome de Jesus, Alberto Borges. Abençoamos, Zeni Pisoferrato. Abençoamos, Pai, cada irmão, cada pessoa que entra, que tem participado, cada pessoa que está se expondo nesse momento a essa ministração, a essa live de gratidão ao Senhor. Que o Senhor possa se fazer presente em suas casas. O Senhor se faça presente no meio dos seus. Que o Senhor se faça presente nas suas próprias vidas. Opera a tua obra, Senhor, como nos tempos passados. Opera a tua obra. Faz de novo aquilo que o Senhor operou nos primeiros dias. Pai, nós queremos ser envolvidos por uma atmosfera de arrependimento. Porque sem arrependimento não haverá salvação. Quantos de nós temos nos enganado, Senhor? Quantos de nós estamos debaixo de um jugo? Não entendemos ainda os propósitos do Senhor. Quantos de nós ainda estamos no engano? Dançando com Satanás? Quantos de nós estamos mornos? Ou talvez totalmente frios? Mas nós te pedimos, Senhor, abre os nossos olhos. Abre os olhos da igreja. Amém. Abre os olhos da nação, Senhor. Abre os olhos desta geração. Abre os nossos olhos para que nós não sejamos tragados por Satanás. Abre os nossos olhos para que não haja uma próxima geração destituída da tua presença. Oh, Senhor, abre os nossos olhos para que um legado seja deixado para esta geração, Pai. Quantas gerações se passaram e quanta malignidade foi transferida. Oh, Pai, perdoa-nos porque os teus princípios foram rompidos de uma geração a outra em grande parte da nossa história. Nós não queremos viver isso novamente. Faz novamente, Senhor. Converte os nossos corações à tua palavra. Converte os nossos corações aos teus princípios. Converte os nossos corações ao propósito do Senhor. Converte o nosso coração ao plano original de salvação que o Senhor quer operar na nossa nação. Converte os nossos corações. Nós não queremos ouvir nada que não seja o teu Espírito, a ninguém que não seja o teu Espírito. Nós não queremos estar direcionados a nada que não venha do trono. Oh, Pai, abre os nossos olhos, que o nosso coração esteja escancarado diante daquilo que o Senhor quer nos ministrar nesse tempo. Oh, Pai, leva-nos à sala do trono, ensina-nos a te adorar em espírito e em verdade. Ensina-nos a te apresentar uma adoração em santidade. Nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos te adorar. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a guerrear as guerras do Senhor. Ensina-nos a batalhar do jeito certo. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar, Senhor. Pai, nós abençoamos cada um. Declaramos que Yahvé vos abençoe e vos guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que ele tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Que o zoe de Deus, que a vida de Deus se manifeste em você, meus irmãos.
e através de você. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, que não falte a provisão do Senhor sobre a sua mesa e que haja vida no seu lar. Deus abençoe. Amém? Amanhã estaremos aqui às 20 horas. O presidente de amanhã, Fernando Collor de Mello. O Senhor tem muito a nos falar ainda nesses dias. E antes de terminar, eu queria te fazer um convite. Não deixe de compartilhar essas lives com outras pessoas. Nós estamos passando por um tempo profético. Cada coisa que tem acontecido é um marco na história. É um marco profético ao longo da história. Tudo isso, nada disso está passando desapercebido. Não é em vão. Não foi em vão que tivemos solenidade de ação de graças esses dias no Palácio do Planalto. Não foi em vão. Nada disso tem sido em vão. O Senhor tem operado. Isso tudo fala muito alto no reino do Espírito. Então, se você tem sido parte disso, não perca essas lives. Se você tem sido parte de tudo isso, nesse tempo que temos vivido, não deixe de compartilhar com outras pessoas, para que elas também façam parte de tudo isso que tem acontecido. Porque quando os milagres chegarem, você não ficará desapercebido. Você entenderá que tudo isso foi gerado e que você participou durante o tempo em que tudo isso foi gerado. Então, ore conosco, interceda junto conosco, clame conosco e com certeza você colherá junto conosco daquilo que o Senhor vai fazer. Amém? Deus abençoe a todos. Shalom, shalom. Shabbat shalom a todos.